Direto de Londres, Philippe Killing, falando sobre uma mudança importante na política de vistos para brasileiros de Portugal. Tem tanta gente indo para Portugal, agora saindo do Brasil, né, Killing? Bom dia para você. Cláudio, Pedro e a todos que nos acompanham. Tem muitos brasileiros indo para Portugal, muitos brasileiros já vivendo em Portugal. Eu estive lá em setembro e me impressionou a quantidade de brasileiros. Estima-se que são cerca de 250 mil brasileiros vivendo legalmente em Portugal. Tem ainda aqueles que vivem de forma ilegal e outros que têm passaportes de países da União Europeia. Então, agora são 2 vistos para brasileiros e também outras pessoas, mas que facilita muito a vida de brasileiros. O primeiro é o chamado nômade digital. Então, se você trabalha para uma empresa que tem a sede fora de Portugal e pode trabalhar de casa, o chamado home office, pode escolher Portugal como o seu local de trabalho. Você precisa comprovar que recebe um salário de o equivalente a R$14.000, pelo menos 4 salários mínimos de Portugal, e aí você tem o visto para viver de forma legal em Portugal e ainda tem a vantagem de poder transitar entre os 26 países que fazem parte da zona Schengen. Então é algo atrativo. O outro visto, que entrou em vigor no último domingo, a pessoa pode pedir esse visto já estando em Portugal e procurando emprego. Então você precisa preencher um formulário online, tem uma empresa que está terceirizando esses pedidos, e aí você vai para Portugal e começa a procurar emprego. Você tem 120 dias para conseguir um contrato de trabalho. Se não conseguiu, você pode prorrogar por mais 60 dias e continuar procurando emprego. A partir do momento que você tem um contrato de trabalho, aí você pode prorrogar para mais tempo o visto. Precisa ter a comprovação de que você tem no banco pelo menos R$10.600, o equivalente a 3 salários mínimos de Portugal, para o governo ter a certeza que durante o período que você está procurando emprego, tem como se manter por lá. Se você não tem essa grana, você pode ainda pedir a ajuda de algum cidadão português ou quem mora lá de forma legal para ser o seu financiador, e essa pessoa precisa comprovar que tem condições de te sustentar lá, caso você não tenha e esteja procurando emprego. Muitos empresários ficaram pressionando o governo para acelerar esses projetos, porque a falta de mão de obra em Portugal, só no setor de turismo, a estimativa é de 50 mil vagas disponíveis. E a expectativa é que agora esses processos que estão mais facilitados atraiam pessoas para trabalhar e preencher essas vagas. Philippe Killing, com informação direto de Londres, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Você sabe que essa é uma das formas portuguesas, né? São tentativas frequentes, periódicas, que acontecem para, de alguma maneira, dificultar, que isso, na verdade, dificulta, né? Nós já tivemos um acordo cultural, batizado de Acordo Cultural Brasil-Portugal, que favorecia a livre circulação e residência, etc., de nacionais de ambos os países, né? O Brasil sempre recebeu de braços abertos os portugueses, na época da Revolução, por exemplo, dos cravos, lá atrás, em 1974, na época da independência de colônias, como, por exemplo, de Angola e tal, eram milhares de refugiados portugueses de ambos os matizes, de esquerda, de direita, em diferentes ocasiões, que chegavam. Foi exilado aqui no Brasil, por exemplo, o Marcelo Caetano, né, que foi primeiro-ministro salazarista. Também foram exilados no Brasil diversos próceres da política de esquerda em Portugal. E os portugueses sempre se incomodaram muito com isso, com a presença brasileira lá em Portugal. Todos eles isso com a autoridade, entre aspas, de quem morou lá 5 anos. Então é uma convivência que é menos difícil ou menos fácil do que aparenta, né? E, na verdade, o que os portugueses vêm adotando desde daquela ocasião, sobretudo quando muda de governo, etc., eles têm uma atitude muito europeísta, se orgulham muito do fato de fazerem parte da Europa e criam dificuldades. Aí veio a questão dos dentistas, todo mundo se lembra disso, né? E isso vai se renovando. Agora, dessa vez agora, tem ali uma pressão, né?
né, Felipe, com relação, sobretudo na área de serviços. Os portugueses, como acontece em países que alcançam um nível de desenvolvimento econômico razoável, começam a negligenciar trabalhos mais, digamos assim, mais modestos, como, por exemplo, o garçom, o pessoal da área de serviços e tal. É aí que eles têm interesse de estimular a presença de trabalhadores brasileiros. Mas ninguém se engane, não. Isso aí não é uma coisa generosa, né, do ponto de vista da atitude portuguesa ou do governo português. Não, é uma coisa para atender a necessidade de atrair mão de obra desqualificada na área de serviço e também para criar mais dificuldades à migração de brasileiros para Portugal. O jornalista Felipe Killing volta com a gente amanhã aqui no Jornal Gente, e da Europa nós vamos para os Estados Unidos nesse giro internacional com outro correspondente, o Eduardo Barão, que vai trazer notícias a respeito de uma eleição importantíssima, eleição de meio de mandato legislativo, que vai ter uma briga entre Biden e Trump para saber quem vai levar a melhor, principalmente na Câmara, né, Barão?